Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Vamos ler o versículo 11. Depois nós leremos Lucas 22, 20. Amém? Dois versículos. Um no Antigo Testamento, livro do profeta Jeremias, 29, 11. Logo depois Lucas 22, 20. E o texto de Lucas 22, 20, nós vamos ler na versão ARA, que é a revista atualizada. Jeremias 29, 11. Amém, irmãos? Nos diz assim na palavra do Senhor, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais ou desejais. Lucas, capítulo 22, verso 20, nos diz assim a palavra do Senhor. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Amém? Os irmãos podem estar assentados. Irmãos, parabéns aos pais pelo dia de hoje. Que Deus conceda graça, sabedoria, unção, como eu já disse, para sermos quem Deus quer que sejamos. Amém? Essa deve ser a nossa oração e o nosso desejo, agradar a Deus no exercício deste ministério tão importante que é ser pai. Àqueles que têm filhos, do coração, também eu deixo um abraço, porque Deus gera, esse amor e faz com que esse amor, ele, uma vez no coração, ele gere cuidado, e obrigado por aqueles que amam, mesmo não tendo filhos gerados por si mesmos, mas que amam porque receberam de Deus também este presente. Amém? Palavra de Deus, irmãos, nós lemos no livro do profeta Jeremias, e eu quero aproveitar a data para trazer, em nome de Jesus, uma aplicação sobre esse texto, no que diz respeito à ação de Deus como Pai de nós todos, daqueles que são filhos de Deus, daqueles que receberam Deus como Pai, e não apenas como Criador, mas que fazem a vontade de Deus, buscam fazer a vontade de Deus, creem em Jesus Cristo. E nós estamos hoje numa noite oportuna, noite de ceia, onde a igreja se reúne para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. O sinal claro de que somos filhos de Deus é termos comunhão com o Pai em Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, no texto que nós lemos, nós vemos aqui nesse contexto de Jeremias 29, é uma carta escrita pelo profeta Jeremias. Deus o impulsiona a escrever uma carta aos cativos na Babilônia. Essa carta fora escrita cerca de 2 anos após o cativeiro babilônico. Ou seja, já há aproximadamente 2 anos, eles estavam cativos na Babilônia, quando eles recebem a voz de Deus através dessa palavra que Deus usa Jeremias para poder enviar a eles. Deus tem o intuito nesta palavra de Jeremias de fazê-los saber e fazê-los lembrar de que Deus havia escolhido aquele povo. Embora eles estivessem na Babilônia, embora eles estivessem ali cativos, Deus foi quem os escolheu ali. Deus foi quem os escolheu em Abraão. E de que aquele período que eles estavam vivendo ali era um período de correção,
no cativeiro. Era um período de que o Senhor usaria aquele período de correção como um período, um tempo didático de Deus sobre a vida deles. E que num determinado tempo, Deus traria eles de volta do cativeiro. E é isso que nós lemos no versículo 11 do capítulo 29. É Deus dizendo para eles: olha, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Pense os irmãos, eles estão cativos lá na Babilônia. Mas Deus está dizendo para eles: eu sei os pensamentos que penso de vocês. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam. Então essa palavra é uma palavra de esperança. Porque embora eles estivessem cativos na Babilônia, Deus está enviando uma mensagem a eles para dizer a eles: olha, não vai terminar assim. Não vai acabar desse jeito. Porque vocês são meu povo. E no tempo exato, eu vou trazer vocês de volta. Eu vou restaurar a vida de vocês. E me chama a atenção, eu quero deixar aqui como um ponto de observação, porque no versículo 7 do capítulo 29, olha o que Deus está dizendo para este povo: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amém? Então pense, irmãos, eles estavam cativos na Babilônia, uma terra longínqua de povos inimigos. Mas o que Deus está dizendo para eles: olha, orem por esse lugar aí. Orem para que haja paz aí entre vocês, nessa terra. Porque se houver paz aí, vocês também serão abençoados por isso. E eu quero, irmãos, abrir um parênteses aqui para que nós nos lembremos disso. Somos cristãos, cidadãos dos céus, temos uma esperança viva de que em breve o Senhor nos levará para junto dele, para a nova Jerusalém celestial. Mas enquanto aqui estivermos como filhos de Deus e povo de Deus, a orientação de Deus é a mesma que deu aqui ao povo dele: ore pelo país aonde você está, ore pela cidade aonde você está, ore pelo bairro aonde você está. Porque o Senhor te estabeleceu aqui por um propósito, por um tempo. Mas ore a Deus, para que a boa mão de Deus se manifeste, para que o Senhor opere com a graça dEle, com o poder dEle. Porque, a bem na verdade, que enquanto aqui estivermos, nós precisamos clamar por Deus sobre este lugar, sobre as pessoas que estão à nossa volta, sobre aqueles que governam. Nós precisamos orar para que a presença de Deus se manifeste, para que Deus opere nos corações e para que a graça de Deus se manifeste nesse tempo. Nós oramos com uma esperança da morada eterna, mas nós precisamos orar pela morada temporal que nós vivemos. Então lembre-se disso. Deus está dizendo: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Nós temos orado para que Deus mova um avivamento nesse tempo, para que Deus nos avive e para que através de nós o Senhor venha impactar esta geração. E esta é a vontade de Deus, este é o desejo de Deus, e Deus tem propósito nas nossas vidas aqui. Então se lembre disso, igreja, você filho de Deus, igreja do Senhor, ore para que Deus te incendeie nesse tempo, para que nessa geração você seja uma tocha do Senhor Jesus aonde Deus te colocou. Não adianta só reclamar do lugar, do ambiente que você está, reclamar de tudo que está à sua volta e não em Deus fazer alguma coisa para mudar isso. Pastor, mas quem sou eu no meio dessa situação toda de corrupção para poder mudar o cenário? Ei, eu digo quem você é. Você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você é casa de Deus, você é habitação de Deus, você é templo de Deus, você é morada do Espírito Santo, e aonde o Senhor Jesus está, alguma coisa sempre vai acontecer.
Então, através da sua vida, Deus pode mudar a sua vizinhança. Deus pode promover libertação, paz. Deus pode promover libertação. Deus pode. Ore por isso. Clame por isso. Chore por isso. Porque esta é a vontade de Deus para o seu povo. Eu tenho saudade de Jerusalém. Eu tenho saudade da Sião celestial. Mas até que esse dia chegue, ore pelo lugar onde você está. Ore porque Deus quer usar você como instrumento de paz neste lugar. Talvez na sua vizinhança as pessoas não tenham paz, mas Deus te colocou lá. E através da sua vida e das suas orações, Deus pode promover paz nesse lugar. Oh, porque Ele é o príncipe da paz. Porque Ele é o príncipe da paz. Então ore por isso. Aleluia. O Senhor Deus, Ele diz aos seus filhos: eu tenho bons pensamentos sobre vocês. Irmãos, é interessante porque o Pai Celeste, o Pai Celestial, Deus, Ele pensa o bem para os seus filhos. Glória a Deus. Eu dizia aqui na oração, quanto a isso, né? Nós às vezes nos firmamos nos nossos próprios entendimentos. Como disse o Provérbios, né, de Salomão, nós nos estribamos às vezes no nosso próprio entendimento. E nos recusamos a ouvir o conselho do Pai. Mas irmãos, lembre-se disso. O Pai tem bons pensamentos ao seu respeito. Ele pensa o bem sobre você. Deus pensa o bem sobre a sua vida, para dar a nós o fim que nós esperamos. Nós temos sonhos, objetivos, um desejo de sermos felizes. Mas se nós fizermos do nosso jeito, embora tenhamos o desejo de ser feliz, fazendo do nosso jeito, a gente nunca encontra felicidade no final. A gente caminha sempre em direção à destruição. Nós caminharemos sempre na direção oposta do que o nosso desejo nos leva. Mas se você confiar nos pensamentos de Deus, se você confiar nas instruções do Pai, ou ainda que o caminho hoje seja estranho, tortuoso, no fim Ele vai fazer você viver muito mais além daquilo que você imaginava ou você pensava, porque o Pai, Ele te ama e Ele pensa o bem sobre você. E nós percebemos isso, irmãos, desde que Deus criou o homem. Pense, Deus, o Criador, o Pai, Ele cria o homem, e desde então nós percebemos o amor desse Pai. Porque o amor de Deus, o Pai, o Criador, Ele é um amor de cuidado. E quando Deus criou o homem, Deus coloca o homem com todas as condições. Deus primeiro constrói a estrutura para que o homem vivesse bem. Deus cria uma estrutura, Deus cria condições para que o homem fosse feliz, para que o filho vivesse bem. O pai, assim como você, que quando vai ser pai, você pensa, você planeja uma boa estrutura para receber o seu filho. Mas a bem da verdade é que nas suas limitações, dentro das suas condições, você faz o melhor que pode para receber o seu filho. Amém ou não amém, irmãos? Dentro das suas condições, você compra a melhor roupa, você faz o que é melhor dentro da sua realidade. Agora, falando da realidade do Pai Celeste, Ele fez o mesmo. Olha o jardim, olha a criação de Deus, olha o que Deus faz para poder receber, para colocar o homem ali. Um lugar perfeito, um lugar maravilhoso, uma estrutura maravilhosa para estabelecer o homem, para que o homem pudesse viver bem. Deus criou o jardim, Deus criou o sol, Deus criou a lua, criou o dia, criou a noite, enfim, Ele fez tudo para que o seu filho vivesse bem. Glória a Deus, tudo que era necessário.
Deus é tão bondoso que quando o homem estava lá, sozinho, Deus olha para o homem e diz: não é bom que o homem viva só. E Deus ainda faz para ele uma adjuntora. Oh, glória a Deus! Deus é bom. Deus supre todas as nossas necessidades. Pois bem, Deus o Pai, sobretudo que Ele dá ao homem o que é certamente mais importante. O Pai estava em contato direto com o homem. Oh, maravilha, porque não adianta ter a estrutura e não ter a presença. Não é verdade? Não adianta ter a estrutura, e pense nisso, tá, Pai? Não adianta só dar a estrutura. O filho precisa da presença. E o Pai Celeste, que sabe melhor do que eu e você disso, Ele cria a estrutura, mas Ele não nega a presença. Ele está presente com o homem no jardim. A Bíblia conta que na viração do dia Deus vem e habita com o homem ali. Ele comunga com o homem ali. Ele está em comunhão com o seu filho, com a sua criatura. Oh, maravilha! E não há nada melhor do que ter a comunhão do Pai. A bem da verdade é que antes do seu filho saber quanto custa o presente que você deu para ele, a alegria maior dele é quando ele sente o seu cheiro, quando ele sente a presença do Pai, ele recebe o abraço do Pai, ele brinca, recebe o Pai jogando ele para o alto e pegando ele no colo. O filho ainda não sabe quanto custa o tênis que você deu para ele, mas a alegria dele é olhar para o Pai e ter a segurança do Pai ali, o guarda, aquele que protege, aquele que gera segurança para o filho. E o Pai Celeste não nega a sua presença. E a Bíblia nos diz que melhor do que tudo é a presença de Deus. Melhor do que os presentes é a presença de Deus. Por isso que a igreja aqui, a gente não fica prometendo chave, não promete casa, não promete carro, porque o Pai não prometeu isso. Mas o que a gente prega é o que Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. O Pai, aleluia, se agrada em ser presente na vida dos filhos. E é isso que Deus faz. Deus vem. E a Bíblia diz que melhor do que tudo é a presença de Deus. Salmo 128. Salmo 128 diz assim, do 1 ao 4. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E temer ao Senhor, em algumas outras versões, é ele ter comunhão com Deus, é estar próximo de Deus. Salmo 124, do 1 ao 4. Aleluia. Salmo 124, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, presença de Deus. Israel declarando, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Israel que o diga, Israel é o povo, filho. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. A presença do Senhor nos protege, nos livra, nos guarda. E temos muitos textos na Bíblia que nos revelam que o melhor de tudo é a presença de Deus. Aleluia. Mas o homem, irmãos, pecou. O homem pecou, e porque o homem pecou, ele se separou do Pai. O homem abriu mão da comunhão com o Pai, porque o Pai disse, o dia que você comer, você vai morrer. O homem decide pecar. Ele escolheu desobedecer a Deus. Pois Deus, e o que Deus faz? Deus então aplica sentença sobre o homem. Deus expulsa o homem do jardim. Ei, o lugar, a estrutura que Deus criou, Deus tira o homem daquele lugar. E Deus já não mais comunga com o homem ali.
Por quê? Porque Deus é santo. E o homem, quando peca, ele não pode mais estar em contato com Deus. Ou seja, o homem escolheu pecar do que estar em comunhão com o Pai. O homem preferiu estar em desobediência do que estar em comunhão com o Pai. E não porque ele não soubesse disso. Deus o havia avisado: o dia que você pecar, vocês vão morrer. E estar distante de Deus é estar morto. Porque vida de verdade só em Jesus Cristo. Pastor, mas eu passei por alguém que está respirando, mas não tem comunhão com Deus. Ele não ainda vive de verdade. Porque a vida eterna é conhecer a Jesus. A vida eterna é estar em comunhão com Cristo. E essa é a afirmação que a Bíblia nos traz. E como Deus não pode negar a si mesmo, então Deus se afasta do homem. Ou ele põe o homem distante dele. Pastor, mas Deus foi duro. Irmãos, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Diz que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Porque Ele não pode negar quem Ele é. Deus é santo. E Ele não comunga com o pecado. Ainda que Ele ame o pecador, Deus não ama o pecado. Então, se alguém escolhe viver no pecado, em contrapartida, ele escolhe viver longe de Deus. Amém, igreja? Alguém me ouve nessa noite? Se alguém escolhe viver no pecado, este alguém escolheu viver longe de Deus. E esta é a afirmação que a Bíblia nos traz. Mas Deus que é bom, e eu quero aqui abrir um parênteses antes de continuar dizendo que Deus é bom, para dizer a você, pai: ei, não negue quem você é por causa do seu filho. Como assim, pastor? Deus não negou a santidade dele por causa do filho que ele amava. Ele é santo, então ele permaneceu santo, para que o filho percebesse que ele é santo e desejasse viver uma vida de santidade. Mas Deus continua sendo referência. Deus não nega quem Ele é. Eu digo para você: não minta. Não se torne um mentiroso por causa do seu filho. Pastor, mas meu filho está mentindo. Mantenha-se na verdade, porque ele precisa de alguém que seja referência de verdade, para ele saber que a mentira é errado e para ele voltar para a verdade. Pastor, mas meu filho se tornou ladrão. Não roube por causa do seu filho, porque ele precisa de alguém que seja correto, para ele saber o que é ser correto, para ele voltar para a verdade. Não negue quem você é por causa do seu filho, mas permaneça na verdade. Assim o nosso Deus é. Aleluia. E Deus que é amor, e que é o Pai que ama, aleluia, Ele sempre, desde então, desde que o homem pecou, Deus sempre constituiu alternativas para o homem se achegar a Deus. Porque o Pai que ama, Ele não negou quem Ele é, mas Ele sempre estabeleceu alternativas para o homem se arrepender e conhecer, estar de alguma forma em contato com Deus. Evangelista Carlos, já algumas vezes, eu sempre me lembro, quando eu penso nas alianças, que Deus estabeleceu, eu lembro dele. Não sei se você também já ouviu ele falar isso, sobre as alianças que Deus estabeleceu. Ele gosta de falar, as alianças de Deus, as 7 alianças de Deus. Alguns pensam ser 8, enfim. O que é isso? São momentos que nós percebemos na Bíblia, e os estudiosos eles fizeram, eles tiveram esse entendimento, e lendo o texto sagrado, perceberam algumas vezes que Deus faz concertos com o homem durante a história, toda a história, para que de alguma forma Deus estivesse em contato com o homem. E aí nós temos algumas alianças. Eu não vou entrar nos detalhes delas por causa do tempo, mas nós temos, antes da queda, a aliança do Éden, lá do jardim. E o que é aliança? É um acordo aonde Deus se compromete com o homem, e Deus
espera do homem um compromisso. Deus faz uma aliança com o homem no Éden, o homem quebra. Deus faz uma aliança em Noé, o homem quebra. Deus faz uma aliança em Abraão, o homem quebra. Deus faz uma aliança pela lei, ou Palestina, Deus faz a aliança da lei, o homem quebra. Deus faz a aliança de Israel, que aí alguns chamam de Palestina, o homem quebra. Deus faz aliança em Davi e também o homem quebra. Ou seja, nessas 6 alianças, nesses 6 acordos que Deus faz com o homem, para que o homem, o filho, tivesse comunhão com o pai, o homem quebra essas alianças. O homem descumpre esses acordos com Deus. O filho desobedece e escolhe viver da mesma maneira. Não à toa, o número 6, ele aponta para a natureza humana. E a bem da verdade, irmãos, é que nós, enquanto seres humanos, nós somos falhos. Amém? Como eu estou achando, o presbítero ainda que me antecedeu, ele falou, os irmãos estão assim, meio. E eu, só para poder, te manter aí, acordado, fala para o seu irmão aí. O homem é falho. Pastor, até o senhor agora, com esse negócio. Só para descontrair, O homem é falho, irmãos. O homem é falho. Todas as vezes que o filho, dentro das alianças feitas com Deus, ele quebra, revela a falha da nossa natureza. Qual filho que na vontade, mesmo tendo vontade de obedecer o pai, já não desobedeceu o pai? Há alguém aqui, e eu estou falando no âmbito terreno, aqui na terra, quem aqui pode levantar a mão e dizer assim, pastor, e aí eu vou pegar você, tá? Porque você vai falar assim, mas eu não tenho pai, então eu não desobedeci. Mas você nunca desobedeceu seu pai ou sua mãe. Tem alguém aqui que tem a ousadia de levantar a mão e dizer assim, eu nunca desobedeci meu pai ou a minha mãe, ou alguém que te criou, tá? Porque talvez você não foi criado por pai e por mãe também, mas você já desobedeceu aquele que era responsável por você? Ninguém levantou a mão. Então é assim, mesmo às vezes que a gente fala, eu vou, mas a gente acabou errando, Isso revela a nossa natureza. Muitas vezes quando o couro está comendo no lombo, a gente está assim, não, nunca mais eu faço isso. E daqui a pouco o couro está comendo no lombo de novo, porque você fez de novo. Não era? Natureza humana, nossa carnalidade, nossa natureza falha. Mas nós louvamos a Deus nesta noite, porque nós lemos o texto de Lucas, capítulo número 22, o verso 20. E nesse versículo está escrito assim, olha para cá e presta atenção no que o texto está dizendo. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Entenda o que está acontecendo aqui. Depois de 6 alianças, nós temos uma 7ª aliança, aonde o pai quer ter comunhão com o filho, mas das outras 6 vezes, o homem quebrou a aliança. Então o que Deus faz? Deus, o verbo, se fez carne. Ele mesmo, o verbo, Deus, na pessoa bendita de Cristo Jesus, tomou a forma de homem e veio à terra. E agora uma aliança está sendo feita.
Mas essa aliança não está sendo feita entre Deus e o homem. Mas essa aliança está sendo feita entre Deus, o Pai, e Jesus Cristo, o Filho. Oh, aleluia! Esta aliança não é em Abraão, não é Davi, não é Moisés. Quem vai fazer essa aliança é Cristo Jesus. Oh, aleluia! O filho mais velho, oh glória, ele vem, e aqui estando na sua e na minha natureza, mas sem ter nunca pecado, ele é quem vai fazer essa aliança com o Pai. E assentado à mesa com os discípulos, e podemos transportar aquela noite para a noite de hoje. Ele assentado à mesa com os seus discípulos, ele toma o cálice e ele diz: este é o cálice da nova aliança. E essa aliança está sendo feita no meu sangue, que é derramado em favor de nós. Esse acordo é feito entre Deus e Cristo. Jesus se fez carne e habitou entre nós, sofreu a condenação, derramou seu sangue e ressuscitou, e nele, através dele, e quem estiver nele, tem comunhão com o Pai, por causa dele, por causa dele, por causa dele. Pastor, o que isso quer dizer? Deixa eu te ajudar aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz assim: pois que se alguém está em Cristo Jesus, esse alguém é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Oh, aleluia! A aliança quem fez foi Ele. E como eu sou salvo, como eu tenho comunhão com o Pai, se eu estiver nele. Se eu estiver nele, eu tenho comunhão com o Pai. Porque a aliança nele, ela é perfeita, ela é eterna. Pastor, o que significa isso? Significa que eu e você somos falhos, mas Jesus Cristo é perfeito. Isso significa que eu e você já erramos. Significa que eu e você nós vamos errar, mas Jesus Cristo não errou. E nele cumpriu-se a justiça de Deus. Jesus morreu lá na cruz há 2026 anos atrás, ou há quase 2000 anos atrás, né? Vamos contar os 33 anos que ele esteve aqui. Ele morreu há quase 2000 anos atrás. Mas os pecados que eu e você já cometemos, e aqueles que nós ainda vamos cometer, mas aí você tem que entender isso. Pecar em Cristo Jesus é pecar sem agir de forma premeditada, sem planejar pecado, mas ainda assim nós vamos errar. Mas e aí, pastor? O Pai se afasta de mim? Não, o Pai não vai se afastar de você, porque João disse: filhinhos, não pequeis. E essa é a palavra de ordem, não peque. Mas olha só, eu sei que aquele que fala que não peca é mentiroso. E se vocês pecarem, lembre-se disso. Existe um advogado que está diante do Pai, que intercede por nós. Ou seja, os pecados que ainda vamos cometer, eles foram pagos em Jesus Cristo na cruz do Calvário. E por causa de Jesus, nós somos salvos em Cristo Jesus.
Isso é um atestado para viver em pecado? Lógico que não. Porque nós acabamos de ler: se alguém está em Cristo, esse alguém é o quê? Nova criatura. Não adianta você tentar me enganar, porque Jesus sabe quem está nele e quem não está. Estar em Cristo é muito além do que estar dentro do templo. Estar em Cristo é viver em santidade, em desejo de amor, em obediência à palavra dele, sabendo que vamos errar, mas você vive para agradar a Deus. E se alguém está em Cristo, oh glória, nova criatura é. Essa é a nova aliança feita no sangue dele. Tem mais, pastor, quem fez a aliança última? Jesus. Se alguém está em Cristo, ele está na aliança com o Pai. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Olha o que está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. A aliança quem fez foi ele. Mas aquele que está nele não sofre mais condenação. Portanto, irmãos, agora nós não ficaremos mais distante do Pai. Oh, aleluia! Lembra que eu disse aqui que o mais importante de tudo é a comunhão com Ele? Oh, glória! Você acredita nisso, irmãos? Então agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que vivem segundo o Espírito. As alianças passadas foram quebradas, mas a aliança em Jesus é eterna. Portanto, agora quando? Hoje. Oh glória! Agora, pois, já não nenhuma condenação há. Ei, se você está em Cristo Jesus, irmãos, daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. Você está entendendo o que essa palavra diz? Pastor, mas eu não vou participar não, porque eu estou com medo. Ceia é coisa séria. Eu sei que é sério. Viver com Deus é coisa séria. Por isso que é para você que é filho de Deus, porque você leva Deus a sério. E a palavra diz agora, não é amanhã não, irmão. Pastor, semana que vem, mês que vem, ano que vem, eu volto a participar. Mas a Bíblia está dizendo agora. Ah, se o texto dissesse assim, daqui 3 meses, mas o texto está dizendo agora. Isso é presente, não é? Isso é agora, é hoje. Não tem condenação para quem está em Cristo Jesus, para quem está escondido nele, para quem está aliançado ao Pai através dele. Oh glória! Oh glória! João capítulo 6, versículo 68. Glória a Deus. João 6,68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem nós vamos? Para quem nós vamos? Eu não adianta afirmar em mais ninguém. A aliança que temos é em Jesus Cristo. E Pedro entende isso. E Pedro disse assim: eu não tenho para onde ir, porque se eu quero ter comunhão com o Pai, eu tenho que estar em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que eu tenho as palavras de vida eterna. É tendo comunhão com Cristo Jesus que eu recebo a vida eterna. Para quem nós iremos? A nossa aliança está firmada em Cristo Jesus. Oh glória! A nossa aliança está firmada em Cristo Jesus.
A sua aliança está firmada em Cristo Jesus, irmão. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Foi Ele quem tomou o nosso lugar. 1 Coríntios 15, 57. Oh, glória a Deus. Graças a Deus. Eita glória. 15, 57. Está Paulo terminando o texto sobre a ressurreição. Ele diz: graças a Deus, o Pai. Deus é o Pai, irmãos. Graças ao Pai. Eu comecei pregando aqui dizendo que o Pai procura ter comunhão com o Filho. O Pai sempre vai procurar ter contato com o Filho. Ei, Pai, se o seu filho está longe, deixa eu te dizer uma coisa. Não fique esperando ele te procurar, não. Segue o exemplo do Pai Celeste. Porque se ele esperasse a gente procurar ele, eita, que nós estava lascado. Mas o Pai nos procurou. Graças a Deus, ao Pai, que nos dá a vitória. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, isso aqui é poderoso demais. Porque a sua vitória, e que vitória é essa? É ter comunhão com Deus de novo. Você está entendendo, irmão? Todos estavam destituídos da glória, da graça, da presença de Deus. Qual era a derrota do homem? A derrota do homem era viver longe do Pai. A derrota do homem era viver longe do Pai, longe de Deus. Mas graças a Deus, ou seja, o próprio Pai que foi ofendido, Ele nos deu vitória. E qual é a vitória? Ele nos trouxe para perto de novo. Através de quem? Aí eu quero ouvir você falar bem alto. Através de quem? Vamos ensaiar. Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Vamos lá, eu vou falar e você vai responder. Através de quem que a gente recebeu vitória, irmãos? Oh, glória. Através de Jesus Cristo nós temos vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Em Moisés a aliança quebrou, em Adão quebrou, em Moisés quebrou, em Davi quebrou, mas Jesus não quebrou e nele não quebra. Nele não quebra a aliança. A aliança é perfeita e eterna. É Ele, graças a Ele. Oh, glória a Deus. E estar nele significa ter compromisso com Ele, amar a Ele, servir a Ele, honrar a Ele. Ei, se você tem comunhão com Cristo, se você está em Cristo, você tem comunhão com o Pai. Só dá para ter comunhão com o Pai através do irmão Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Só dá para ter comunhão com o Pai nele. O que a gente faz então? Versículo 58. Sede firmes. Portanto, meus amados irmãos, ei, já que você está em Cristo, e por causa de Cristo você tem comunhão com o Pai, vai aqui uma orientação. Portanto, meus irmãos, que têm comunhão com o Pai por causa de Jesus, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nele não é em vão. Oh, glória a Deus. Já que você tem comunhão, você tem aliança com o Pai em Cristo, então esteja em Cristo. Esteja escondido nele. Viva para Ele, sirva a Ele. Porque se você não tiver Jesus, no final da história, você não vai viver eternamente com o Pai. Quem quer ir para o céu e não precisa responder? Porque eu sei que todos querem ir para o céu. Para quê? Porque o céu, irmãos, sabe por que o céu é céu? Porque o Pai está lá. O céu só é bom porque Deus está lá, irmão. O céu só é bom porque Deus está lá. Oh, glória.
Mas para que você quer ir para lá, se não for para ter comunhão com o Pai? Mas se você quer ir para lá, só dá para ir para lá se estiver em Cristo Jesus. Sede firmes e constantes. Ei, você tem um compromisso com o Pai, em Cristo Jesus. Por isso que quando chegar lá, o pai vai olhar para o filho, e o filho vai dizer: pode entrar, pai, que eu conheço. Ou o filho vai dizer para o pai: não conheço não, pai. Então ele não entra. Você está entendendo? Que para ter comunhão com o pai, só se estiver em Cristo Jesus. Então, irmão, se você quer viver uma vida em Cristo, em Deus, nós terminamos lembrando que o Pai pensou isso sobre nós. O Pai pensou isso, Ele quer o nosso bem, e por isso precisamos crer. Eu sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz, e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. E se o fim que você espera é viver com o Pai, ei, o Senhor arrumou um jeito de fazer isso em Cristo Jesus. Ele criou a solução. E viver com Deus em Cristo é viver por fé na palavra do Pai. E não por vista, pelos nossos impulsos, emoções, mas é crendo no amor dEle, na bondade dEle, no conhecimento dEle. Não viva por suas próprias decisões, emoções, impulsos, paixões. Pastor, mas eu quero ser feliz. E eu te digo como ser feliz: vivendo em Cristo Jesus. Pastor, eu quero ter paz. E eu te digo como ter paz: vivendo em Cristo Jesus. Pastor, eu quero realizar sonhos. Viva em Cristo Jesus. Oh, eu quero viver eternamente com o Pai. Então viva em Cristo Jesus, porque o Pai traçou um caminho para você viver isso. Eu sei os pensamentos que penso de vós. Talvez hoje você esteja vivendo um momento difícil, mas Deus está dizendo: eu sei os pensamentos que penso ao seu respeito. Eu pensei numa forma de te fazer feliz. Eu pensei em como te fazer ter paz. E o meu pensamento é em Cristo Jesus. Se coloque de pé. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus.